Está começando mais um podcast Metanoia Racional. Bom, tá começando aí mais um podcast do Metanoia Racional. E esse é o oficial, é aquele mais longo, é o tradicional. Você deve ter notado na semana passada, essa última a gente lançou um diferente, que é o Curta Racional. Vão ser devocionais aí para sua edificação de 15 dias. Então a gente vai intercalar o podcast tradicional com o Curta, né, os devocionais. Eu espero que vocês gostem. Então, se você curtiu ele, mostra isso pra gente, né? Curte, compartilha, divulga e dá um feedback pra gente saber que pode continuar produzindo. Porque se também não tiver um retorno, também não adianta, né? Bom, mas hoje nós vamos tratar agora, né? Vamos bater um papo que em 2020 fazem 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. E isso é um assunto que é pertinente a gente olhar para trás e refletir. Então, para bater esse papo, tem eu, Matheus de Lima Mota. Tem eu, Marcos Antônio. E eu, Maurício Tades. E é isso daí. Se você ficou interessado em saber o que a gente vai conversar aí sobre a Segunda Guerra Mundial e não existia plena paz, já que no século XX não teve um minuto de plena paz no mundo, né? Qualquer minuto do século XX teve um momento de guerra em algum lugar, em alguma parte do mundo, e o século XXI está caminhando para isso. Então, se você ficou interessado no que a gente quer falar sobre isso, acompanha aí a gente. Fazem 75 anos do final da Segunda Guerra Mundial. Esse ano de 2020, por incrível que pareça, não foi só coronavírus, né? No começo do ano teve aqueles rumores, né, de uma terceira guerra mundial por conta dos conflitos que estava tendo entre os Estados Unidos e o Irã, e teve lá, né, o assassinato de pessoas e uma operação dos Estados Unidos em território estrangeiro, sem permissão do país onde estava tendo o ataque. Isso aí acabou surgindo, né, os rumores de uma terceira guerra mundial. Acabou, graças a Deus, isso não veio a acontecer. Mas assim, isso é uma coisa que vira e mexe vai acontecer, né? Teve aqueles rumores de uma terceira guerra mundial quando estava tendo os conflitos dos Estados Unidos contra a Coreia do Norte. Todo momento a gente vai vendo conflitos, brigas, discussões. A gente vai vendo ali que acaba se repercutindo um pouco as tensões em diferentes partes do mundo. E isso, quando a gente olha para a história, a gente vê que na Segunda Guerra Mundial, quando termina ali no dia 2 de setembro de 1945, termina uma guerra que foi causada pelo nazismo, o nazifascismo, né? Aquela ideia de que existiam povos superiores. Mas começou uma guerra fria, que teve seus momentos quentes, que era também, minha opinião, meu estilo de... Repete aí, Marquinhos, que ficou meio estranho. Assim quando chegou o verão, foi o final da Guerra Fria. E assim, a todo momento a gente vê, porque teve lá a Primeira Guerra Mundial, e por conta da Primeira Guerra Mundial acaba surgindo ali a Segunda Guerra Mundial, é um reflexo. A gente vai ver que em 1918 termina a Primeira Guerra Mundial e um dos soldados era o Adolf Hitler, um dos soldados alemães. A Alemanha termina arrasada e aquilo cria um desgosto, né? Cria um gosto ruim na mente, no coração dos alemães e de outros povos, e isso acaba suscitando, anos depois, um clima político, um ambiente propício para a formação ali do nazismo. A gente vê na Itália ali a formação do fascismo, e isso acaba estimulando ali novamente a guerra. Então a gente tem de 1939 até 1945 a Segunda Guerra Mundial. Em agosto de 1945, a gente já sabe, né, teve ali, para finalizar a Segunda Guerra Mundial, o bombardeio em Hiroshima e Nagasaki com bombas atômicas.
E, se não me engano, a primeira bomba foi lançada nos primeiros dias de agosto. E por fim, o governo japonês assina o tratado, né, a declaração de fim da guerra no dia 2 de setembro. Fazem agora 75 anos. Mas e aí? Acabou a guerra? Acabou a Segunda Guerra Mundial? Mas a gente vê que ainda não tem uma paz nos corações. A maior guerra de todos os tempos terminou, né? A maior guerra de todos os tempos no planeta terminou, fazem 75 anos. E por que ainda não há paz nos corações? Então, queria aí passar essa pergunta para vocês. Por que ainda não há paz nos corações humanos? Na minha opinião, eu acho que Cristo já deixou isso, né? Que no final dos tempos o amor do mundo se esfriaria. Então, hoje a gente pode notar que o mundo, ele já há bastante tempo sofre com amor, né? Não tem amor, as pessoas não têm amor. E não, primeiramente, não tem amor ao próximo, né? Não tem compaixão, não tem empatia pelas outras pessoas. Então, também tem aquele negócio, né? Que o homem, ele tem um vazio dentro dele que só Deus pode preencher. Então, muitas das vezes, na maioria das vezes, as pessoas buscam muito dinheiro, muitos bens materiais e buscam ser felizes. Tendo dinheiro, se eu tiver dinheiro, se eu tiver casa, terra, se eu tiver muito dinheiro, eu vou ser feliz. Realmente, a pessoa pode ser até feliz, mas a verdadeira felicidade a gente encontra em Cristo, né? Então, eu acho que também da raiz do problema. É uma das raízes do problema das grandes guerras, porque a gente nota, né, agora, que todos os países eles queriam ser sempre uma superpotência, quer ser sempre grande, quer ter sempre dinheiro. Se a gente for parar para pensar no Hitler, ele queria ter, eu quero ter as pessoas que eu acho que tem que ser o padrão certo de um ser, que era, né, ele descartava os negros, descartava os ciganos, descartava os religiosos, os judeus, e descartava mais os outros dois, que agora não está me vindo à memória. Então ele achava que ele tinha que descartar essas cinco etnias, né, essas 5 raças, para que ele tivesse um exército ali perfeito, tivesse uma sociedade perfeita. E a gente vê também que não é assim, né? Lá no passado, e hoje ainda, os já sofrem com o racismo, né? Já sofrem com isso. Então, eu vejo que são 3 pilares que vêm trazendo essas grandes guerras, que é a falta de amor ao próximo, o racismo, que também é algo que acaba pesando muito, e a desigualdade, né? Porque se a gente for parar para pensar, quando lá o Martinho Lutero prega as 95 teses, os pobres, eles não tinham direito eles podiam até ter direito de ir à igreja, só que, já que ele era pobre, não tinha tanto conhecimento, passava a missa em latim, entendeu? Então, o Martinho Lutero, ele veio e trouxe e revolucionou o evangelho, entendeu? Ele deu uma luz para o evangelho, ele mostrou para as pessoas que o evangelho não era daquele tempo, não era daquele jeito que a Igreja Católica vinha pregando. E que a gente pode parar para pensar que nesse tempo, então, desde lá de trás, os pobres, os negros, as pessoas já não tinham, já não tinham respeito por essas pessoas. Essas pessoas não tinham vez na sociedade. Então, no pensamento do Hitler, ele, vamos eliminar. Bom para mim é aquele soldado alemão, legal, alto, branco, forte. Esse é o bom soldado. Então, acho que esses problemas já vêm desde lá de que o ser humano se entende por gente. E, querendo ou não, sempre vai existir. Porque, nem Jesus mesmo falou, né? O amor de muitos se esfriaria. A nossa parte é sempre pregar
o amor, né? Praticar sempre com a verdade, com a justiça, tratar as pessoas com humildade. Esses grandes problemas sempre vão existir. As pessoas, elas têm ganância, elas nunca estão satisfeitas com o que têm. Ela está sempre querendo mais, tá sempre na frente. E o triste é passando na frente dos outros, né? Tem muitas das vezes que as pessoas, para chegar no topo, eles não ligam de fazer os outros de degrau. Eu acho que isso é um grande problema. Conforme o Marcos Antônio estava falando aqui sobre as diferenças que o Adolf Hitler ele não tolerava, é interessante a gente ver que até hoje todos esses conflitos ele tem um lado que ele pesa para a intolerância, porque Adolf Hitler mesmo ele não tolerava algo diferente da raça ariana. Então ele achava que um jeito melhor de fazer isso era exterminar as outras raças. E como o Matheus também falou no início, um pouco dessa história que aconteceu com Hitler também vinha de uma vingança por algo que havia acontecido com eles ali atrás. E se a gente for perceber nos dias atuais agora, ficou até engraçado. Nos dias atuais a gente vai ver que vários conflitos hoje são causados pela intolerância. Eu estava até vendo um movimento agora que surgiu novo, que eles estavam partindo para a violência, para o grito ali, querendo fazer uma mulher que estava ali sentada ali, passou até ontem que eu vi isso, uma mulher que estava sentada ali, que ela era opositora, ela fazia oposição a esse movimento, ela não apoiava esse movimento, e eles partiram para cima dela com grito, e teve pessoas ali que estavam gritando que era para acabar com ela, tipo assim, só por uma intolerância pela pessoa ser diferente do pensamento dela. E sobre a questão de por que hoje falta o amor no coração, conforme Marcos Antônio estava falando sobre faltar o amor de muitos e isso esfriar, hoje também o que gera muita coisa é o poder, porque hoje as pessoas pelo poder elas fazem tudo, e pela fama também, que antigamente era mais pelo poder em si, agora tem muitas pessoas fazendo coisas para aparecer, tem muitas pessoas fazendo conflito só porque eu tenho uma ideia diferente, então faz conflito. E hoje esse clima de guerra, claro que não é um clima de guerra mundial, mas conforme o Matheus também falou no início, nós chegamos a uma guerra mundial. E ali a gente vê que, de certa forma, também há uma disputa de ego. As pessoas, eu sou maior do que fulano, não, mas eu sou maior e eu posso. Que foi até o caso de quando as bombas foram lançadas ali no Japão, um país que não queria ceder para o outro, porque se cedesse, e ali ficou um ameaçando de lá, um ameaçando de cá, até que os Estados Unidos foi e tinha maior capacidade ali, fez o que fez, e na primeira bomba ainda não, o Japão não havia se rendido, mas na segunda eles acabaram assinando ali aquele tratado e se rendendo. Então a gente vê que há uma disputa de ego que vem desde o princípio do mundo. A gente vai ver que toda a questão de guerra, além de favorecer também, que a gente até quando a gente vai aprender ali na escola, a gente estuda bem essa questão de venda de armamento, que toda guerra gera também movimenta a economia do país, principalmente daqueles fornecedores de armamentos, de estrutura militar e outras coisas. Então a gente vê que isso também empurra um pouco a guerra e faz com que a roda da guerra comece a girar também. E se a gente for notar essa falta de amor no coração que havia naquele tempo e havia hoje, a gente não está muito longe assim de dizer que poderia chegar uma guerra mundial. Hoje talvez seja um pouco mais difícil ocorrer uma guerra, talvez até pela comunicação de vários países ser mais
mais fácil, e ali eles vão empurrando esses tratados, e quando a gente vai para a Bíblia sobre o final dos tempos, muitas pessoas acham que mas tem que acontecer a guerra, mas a Bíblia vai falar tanto de acontecer guerra e de rumores de guerra. Então, o que a gente estava ouvindo agora para trás eram rumores de guerra. De uma certa forma, é a palavra se cumprindo. E tem muitas pessoas assim, mas então é Deus que está promovendo as guerras? Não, Deus nunca disse que ele promoveria as guerras aqui. Ele só falou que nós ouviríamos rumores de guerra. E isso vem pelo egoísmo humano, vem pela falta de amor a outro ser humano e pela busca do poder. E é o próprio ser humano que causa as guerras. Então, Deus só anunciou aquilo que nós mesmos um dia íamos fazer, e por mais que as pessoas acham, mas as guerras é o ser humano disputando uma coisa e outra, mas é o cumprimento daquilo que a palavra está escrito na palavra. Então, esse cumprimento, independente se é o homem que está causando a guerra ou se Deus que estivesse promovendo, está se cumprindo o que está escrito. Então, a gente já vê que caminha para o fim. A gente para ver, igual, enquanto vocês estavam falando, eu lembrei aqui de um caso igual. A gente lembra muito dos holocaustos, né, na Europa. Mas a guerra ali na Ásia também foi muito sangrenta e bárbara. A gente pode lembrar agora que o Japão também exercia essa ideia de, não, eu sou diferente, sou superior. Porque eles que chamaram os Estados Unidos para a guerra, né, a gente pode dizer assim, quando eles atacaram Pearl Harbor. Mas também tem lá um massacre, conhecido como massacre ou estupro de Nanquim, que foi na China. Até hoje, nas Coreias, tem uma ideia de que uma rivalidade com o Japão por conta do que o Japão fez com eles durante a Segunda Guerra Mundial. A brutalidade que era exercida pelo exército do Império Japonês, tanto, né, no caso de Nanquim na China, como na Coreia. Até pouco tempo, assim, acho que isso deve ter uns 3 anos ou 4, talvez, teve lá uma relação, né, um representante do governo coreano com o representante do governo japonês. Eles tiveram um contato, uma reunião, e isso foi de diálogo, de abertura. E isso foi até comemorado porque eles quase não se comunicam até os dias de hoje. Então, 75 anos depois, ainda é uma relação conflituosa pelo que o Japão fez com eles. E eu lembro que eu li essa notícia foi porque logo no dia seguinte colocaram bonecas dentro dos ônibus circulando em Seul, né, a capital da Coreia do Sul, porque era uma das formas que os japoneses, os soldados japoneses tratavam as sul-coreanas, né, as coreanas, chamando de bonecas, e eram meninas que eles carregavam para serem estupradas. E isso ainda carrega até os dias de hoje. Então, assim, há marcas que ficaram da Segunda Guerra Mundial. Mas se a gente for pensar e for ver, esse conflito de eu sou melhor, e se o outro, eu achar que o outro foi um pouco melhor do que eu me incomodo com isso, a gente vai ver que está desde Gênesis. Quando a gente lê ali que Abel e Caim, o Caim ficou com uma inveja do irmão, foi lá e matou, a gente vai ver que daquele momento até hoje não houve um momento em que o coração humano, sem a presença de Jesus, sem a presença de Deus, conseguiu viver em paz, conseguiu entender o outro, conseguiu perdoar, tolerar, conseguiu compreender a igualdade no outro. Porque quando a gente tem uma desigualdade, a gente encara a desigualdade, a gente trata o outro como inferior, é porque a gente não tem paz interna. É porque a gente
tem que ter a sensação de que não, eu sou melhor para poder me sentir melhor. Eu me sentir melhor, eu tenho que me ver melhor do que alguém. Mas quando a gente tem a paz de Cristo, tem a presença de Deus, a gente entende que somos todos iguais e a gente tem um desenvolvimento no nosso coração de humildade. Mas assim, o que vocês pensam sobre isso? De que desde Caim e Abel a gente tem conflitos e assim, o mundo é belo e a gente está fazendo guerras e está destruindo como sociedade, como pessoas, a gente está destruindo todo o tempo tudo. Como vocês encaram isso? É interessante que até sobre Caim e Abel, Matheus estava falando agora, e se a gente for notar também, a gente vai ver que todo o tempo é igual no José mesmo, quando foi ele pelos seus próprios irmãos. Então a gente começa a ver que às vezes a guerra começa com os próprios irmãos ali, que tiraram ele ali, o pai favoreceu um pouco eles, e eles, a inveja, fizeram com que eles jogaram ele no poço e vendessem como escravo. E depois a história, no final, a gente vê que Deus ali muda a história dele, mas como o foco é a guerra, a gente percebe que foi passando situações, tanto do povo de Israel, que quando Jesus ali dá água para aquela samaritana, a gente percebe que o exemplo de Jesus já foi diferente. Ele veio para selar a paz, não para causar, como a gente pode falar assim, não para causar conflito, que ele ofereceu ali, pediu água a uma samaritana, e ali ele deu o que seria a água da vida para ela ali, e causou bem para um povo que seria rival. E se nós formos notar com o passar do tempo, nós hoje causamos muitos, às vezes nós mesmos podemos causar os conflitos, e às vezes por coisa pequena a gente acaba causando conflitos maiores. E conforme o Matheus estava falando, o que a gente pode, no mundo atual, se nós como pessoas, se nós podemos apresentar algo que seja positivo e negativo, vamos botar assim, nós temos o nosso lado que nós podemos apresentar algo melhor, algo positivo, mas muitas das vezes nós mesmos vamos causar coisas negativas. Às vezes nós criamos conflitos, às vezes com os vizinhos, às vezes nós achamos diferença, porque fulano agiu assim e eu ajo dessa forma, então tá errado. Olha, quer ver um exemplo legal? Davi, quando viu Betseba lá, se banhando lá, e achou lindo aos seus olhos e pecou, e aí mandou o soldado que era marido dela para bater de frente na guerra. Davi, ele poderia não ter feito isso. Davi, ele estava tranquilão na dele, mas ele quis algo mais. Ele quis, ir lá com a mulher do outro. Só que aí que a gente vê, eu também vejo uma coisa legal, que todo mundo sempre quer arrumar um jeitinho para se dar bem, um jeitinho para consertar um erro. E às vezes um errozinho pequenininho, a pessoa tenta consertar e não aceita aquele erro, e aí acaba causando mais dano e causando, ao invés de sarar a ferida, aí acaba jogando gasolina em cima e acabando com tudo, né? Sim, e é interessante também a gente estar olhando isso que o Mark estava falando, que a gente vai ver que toda a história bíblica, toda a história da Bíblia, ela passa por questões de guerra mesmo entre povos ali, que fulano fez isso e o povo não gostou, então ele ia partir para a cidade e destruía um povo, aí o outro vinha e queria destruir eles também. Então a gente percebe que esse conflito começou com uma coisa pequena entre aspas, assim, começou com 2 irmãos e dali veio seguindo. E se a gente for olhar também, o conflito lá do povo de Israel, da Palestina, surgiu de 2 irmãos. Então a gente vê que igual agora, conflitos políticos, a gente vive conflitos políticos de direita e esquerda,
E existem países que são piores ainda do que o Brasil. É mais assim, aquela disputa de boca em rede social, mas também já tem o lado da militância mesmo. Mas a gente vê países agora que eles quebram tudo, eles destroem e fazem guerras civis ali por causa de política e por causa, às vezes, de problemas que os países estão enfrentando. E a gente vê que tudo é resultado, às vezes, até o próprio povo, por ideias diferentes, eles guerreiam entre si ali, por um ideal, às vezes por um direito, às vezes por um direito que eu acho que eu tenho e o outro não tem. E isso eu acho que causa muito assim, impacto que a gente veria hoje na sociedade hoje, que as pessoas elas acabam que às vezes para ter o seu direito, ela passa por cima do direito da outra pessoa e acha que ela só está certa, que não deve haver uma conversa, que tem que partir para isso, tem que ser o meu lado e o do outro não. Do outro tem que eu tenho que estar certo e o outro tem que estar errado. Então isso daí, eu acho que assim, é claro que há momentos de aparente paz, assim como tem dias bonitos, né? A gente vê que tem dias bonitos e tem dias chuvosos que não estão tão bonitos. Então assim, há momentos que existe aparente paz. Mas se a gente pegar o geral, vai ver que o coração do homem acaba criando situações e criando momentos de que não ter paz, né? A gente vai ler na palavra de Deus, ali Jesus ele vai dizer que é do coração do homem que procedem as coisas mais deste mundo. É do coração do homem que vêm os maus planos, porque o coração do homem está cheio de pecado. Então o pecado deturpa, o pecado destrói. Eu vi uma vez o Billy Graham, ele dizendo uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse o seguinte: se pegarem um lugar que seja um paraíso perfeito, pegar um ser humano hoje, uma pessoa comum, ou pegasse toda a humanidade, né? Ele disse que pegasse a humanidade e colocasse no paraíso, poderíamos ir daqui a 50 anos e lá não seria mais um paraíso, seria igual o planeta Terra é hoje. Por quê? Porque não é o lugar que muda as pessoas, não é o lugar que faz as pessoas serem o que são, mas são as pessoas que fazem o lugar ser o que é, né? Não adianta a gente colocar as pessoas, né, pegar a humanidade hoje e colocar num paraíso, se o paraíso não estiver no coração das pessoas. Então, eu acho que a Segunda Guerra Mundial acabou, né, vai fazer 75 anos agora que a Segunda Guerra Mundial acaba, mas a guerra ainda não termina, porque ainda não terminou o conflito dentro dos corações humanos. Enquanto não houver paz nos corações humanos, não haverá paz no mundo. E, bom, a gente está indo para as considerações finais. Eu gostaria de ouvir as considerações finais de vocês. Hoje até... Pode ir, Maurício. Hoje até estava vendo até o Billy Graham mesmo, né, até aproveitar as considerações finais. Eu vi uma pregação dele que ele estava falando sobre o fim do tempo, os fins dos tempos. E isso deve ter uns 20 e poucos anos atrás, 30 anos atrás. Ele estava falando que nunca se ouviu um tempo que tanto se falou em paz. E hoje também a gente ouve muito falar em paz. Só que no fundo, quando você vai ver o geral, não há essa paz, esse lugar assim maravilhoso de paz que é tanto falado hoje. Até porque, como a gente tá falando aqui de princípios de dores, sobre ao ver rumores de guerras,
que vai levar a gente mais para a escatologia, para a doutrina do fim, a gente percebe que no final os falsos, principalmente os falsos profetas, eles iriam pregar uma paz que na verdade não é. Hoje eu estava aqui vendo uns dados aqui mais ou menos aqui sobre a ONU, falando que pelas contas deles hoje há 30 regiões no mundo que existem conflitos armados. Então, quando a gente vai estudar essas dimensões dessas regiões muito grandes, guerras ali, pessoas morrendo, crianças morrendo ali, tipo assim, terrivelmente ali, as pessoas mortas. Então a gente vê que essa falta de amor pelo próximo é uma coisa que está muito acentuada. E quando a gente vai ver, às vezes, muitos dos noticiários e até muitas páginas, eles falam muito que hoje o mundo está em paz, hoje o mundo está isso, está aquilo. Mas no fundo, essa paz que tanto é até pregada, às vezes, ela não existe pelo egoísmo, pela falta de amor ao próximo e por já até mascarar a realidade. Claro que a gente não vai viver também alarmando o povo, que nós estamos em guerra, uma coisa ou outra, mas é diferente do que a gente mascarar um pouco os fatos e falar que o mundo hoje é uma inteira paz, coisa que a gente sabe que não é. Então, eu acho que essa pregação dele, que teve há 30 anos atrás ou 20 anos atrás, eu não peguei quando ele pregou, mas eu sei que já tem um tempo atrás. É uma pregação que ela é muito atual e mais atual hoje do que foi pregado há 30, 20 anos atrás. Bom, eu tenho em mente também que o amor o que está na Bíblia, né? Que o amor de muitos se esfriaria. Então eu acho que pego também as palavras de Mateus, que não adianta as pessoas quererem ter paz e ter amor, vocês não conhecem a Cristo, que é o amor, que é a paz. Então eu acho que para o mundo melhorar mesmo de vez, tem que fazer igual Jesus fez com Saulo, né? Paulo, né? Que antes se chamava Saulo. Paulo era perseguidor dos crentes, um homem ruim, mas ele teve um encontro com Jesus e aí ele ficou bom. Então eu acho que a grande sacada está no quê? Primeiro a gente tem que ser cristão. Primeiro a gente tem que fazer o bem. Primeiro conhecer a Deus, que Deus é amor. Deus é amor, é justiça também. Mas primeiro a gente tem que conhecer o Deus do amor, entendeu? Para depois a gente tentar transformar o mundo. É igual o Maurício falou, né? Criam pequenos conflitos, que pra gente parecem até pequenos. É com um vizinho, é com um amigo, e acaba problemas maiores. Então, hoje, o mundo ele sofre por causa disso, por uma coisa que era tão pequena, mas que foi se transformando em uma coisa muito grande, muito grande. Então, que a gente não venha deixar as coisas ruins afetar o nosso coração, não deixar a raiva, né, o ódio fazer morada em nosso coração, nós venhamos praticar a paz, nós venhamos viver o amor. E quem ainda não conhece Cristo, que venha conhecer Cristo, que é o amor, que ele se entregou por amor. Então não adianta a gente tentar mudar o mundo se a gente não conhecer a Cristo, que Cristo é amor. Viva o amor, viva Cristo, se entrega a Cristo. Aí depois a gente consegue transformar o mundo. Então é isso daí. Espero que você tenha gostado do nosso podcast da semana e fique aí com a gente nos próximos podcasts. Nos ajude a compartilhar a nossa mensagem, a mensagem que Deus tem colocado em nossos corações. E tenha uma boa semana. Até o próximo podcast. Fique na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço.
Este podcast foi editado pela Altin Soluções.